A investigação sobre irregularidades no INSS ganhou um novo capítulo nesta segunda-feira. Empréstimos consignados contratados sem o consentimento dos beneficiários estão na mira da Polícia Federal. Segundo a Globo News, um relatório do Tribunal de Contas, ao qual a emissora teve acesso, mostra que o volume de empréstimos consignados podem somar quase 90 bilhões de reais. Ainda segundo a reportagem, somente em 2023, 35 mil reclamações referentes a empréstimos indevidos foram realizadas no primeiro ano de gestão do ex-ministro da Previdência, Carlos Lupe. A nova frente de apuração é conduzida por uma força-tarefa ampliada, com participação de entidades como a Dataprev, que investiga como, mesmo com a implementação da biometria para autorizar os empréstimos, os esquemas de liberação indevida seguiram operando. A PF também investiga ainda se o caso teria elo com as cobranças indevidas de associações que originaram o escândalo no INSS. Quebras de sigilos bancários de alguns dos envolvidos mostram pagamentos milionários a empresas que oferecem consignado aos previdenciários. A investigação também aponta contratos de empréstimos com averbação não autorizada. De acordo com a PF, entidades e associações contratavam empresas de empréstimos consignados para embutir, junto ao crédito, os descontos de mensalidades associativas sem que o beneficiário sequer desconfiasse. A investigação mostra que a cada contratação, a empresa ficava com a primeira mensalidade e 30% das seguintes. Desse modo, cada beneficiário filiado representava lucro extra para essas empresas. Carlo Cauti, mais um capítulo envolvendo o escândalo do INSS. Na semana passada veio a público, então, esse escândalo de quase 6 bilhões de reais em descontos indevidos das mensalidades de aposentados e pensionistas. Agora, essa irregularidade que aparece num relatório do Tribunal de Contas sobre empréstimos consignados não autorizados, uma apuração da Globo News nesse primeiro momento, chegando a uma cifra gigantesca de quase 90 bilhões de reais. Claro que isso precisa ser apurado, precisa ser investigado, mas o escândalo começa a ganhar novos contornos, Cauti, ainda mais graves. Pois é, Paula, o INSS virou basicamente a vaca leiteira da corrupção no Brasil. Se era no escândalo do mensalão, eram as empresas, os Correios, eram as empresas que faziam propaganda, passavam pelo Valerioduto e depois chegava a propina para os deputados e senadores. No caso do Petrolão, era a Petrobras. Aparentemente, o escândalo do governo do PT, do terceiro governo Lula, é o INSS, que acaba de começar. Não sabemos nem todos os detalhes dessas novas investigações. O que sabemos é que somente em 2023 tiveram 35 mil reclamações de empréstimos liberados indevidamente, ou seja, alguém foi lá, pegou a aposentadoria do pensionista e, sem que o pensionista soubesse, foi lá e criou um empréstimo e começou a sacar dinheiro também, pelo menos aqui o que aparece por enquanto, sem qualquer solicitação por parte do beneficiário. E ninguém viu nada. 35 mil. E o presidente do INSS não percebeu que tinha alguma irregularidade. Essas daqui foram reclamações. Imagina quanta gente não percebeu, quanta gente faleceu e continuou a ser sacado o dinheiro. Imagina quanta gente que, como a gente viu, é analfabeta, são os mais frágeis, são os ribeirinhos, são os pescadores, são indígenas que recebem aposentadorias e pensões, não entendem o que está acontecendo e são roubados. Esses caras estavam roubando dos brasileiros mais frágeis. Esse não é o governo do Partido dos Trabalhadores. Esse é o governo dos ladrões, dos mais frágeis. Então é esse o drama dessas pessoas. Se você rouba para uma pessoa que tem R$1 milhão, você rouba R$100 mil, essa não vai fazer tanta diferença para ela. Mas uma pessoa que ganha um salário mínimo, se você roubar R$100, essa pessoa passa fome. Então a infâmia, a crueldade dessas pessoas é que estão roubando, porque vamos ver se esse escândalo acabou ou não, porque tem ainda gente lá dentro envolvida nesse escândalo, então estão roubando pessoas que estão passando fome, estão precisando de remédios, como a senhora que vimos junto ao deputado Marcel Varraten na sessão vergonhosa, junto com o ex-ministro Carlos Lupe, que tarde se foi. Então não sabemos ainda o tamanho do escândalo, somente
Somente no caso das mensalidades, dos descontos de associações também foram fraudes e não eram requeridas 6,3 bi. Agora o consignado, em um ano, ele vale 90 bilhões de reais. Uma parte importante disso, com certeza, foi abocanhada por esse bando de ladrões. A ver quantos bilhões são, mas é dinheiro dos brasileiros que estão passando necessidades por causa desse bando de ladrões que estão roubando nas suas aposentadorias. Pois é, Piotr, que bem disse o Caute, né? 35 mil reclamações que chegaram ao INSS só em 2023, fora aquelas pessoas que não perceberam, que faleceram ou que tentaram reclamar e não conseguiram. Enfim, é um escândalo gigantesco. Eu vou usar essa expressão do Caute. Caute me pergunta, esse é o escândalo da infâmia. O escândalo do INSS, do governo Lula, é o escândalo da infâmia. Não que os outros escândalos de corrupção sejam menores ou menos repreensíveis, não é esse o ponto. Aqui nós estamos pegando, nós estamos vendo aqui roubo de aposentado, de beneficiário do INSS, de gente que ganha um salário mínimo, de gente que, como disse o Caute, qualquer valor descontado a mais, obviamente, tira do sustento para pagar a esteira do supermercado, a feira que o Silvio mencionou agora há pouco, sem contar que está tudo muito mais caro na realidade brasileira do governo Lula. É o escândalo da infâmia, é bem pior do que se imagina. Não que, obviamente, você usar empresas como conexão para fazer um escândalo de corrupção, é dinheiro do contribuinte do mesmo jeito, é dinheiro do pagador de impostos do mesmo jeito, só que aqui vai se a corrupção direto na fonte do trabalhador. Não é que é uma cobrança de um imposto que, em tese, vai ser revertido para alguma coisa. Não. Eu vou só repetir o enunciado que Paula leu há pouco aqui. De acordo com a Polícia Federal, as entidades e associações, esse é um nome bonito, né, para picareta agora, mas vamos lá, contratavam empresas de empréstimos consignados para embutir, junto ao crédito, os descontos de mensalidades associativas. Olha o imposto sindical voltando aí. A República Sindical sendo refinanciada, sem que o beneficiário sequer desconfiasse. A investigação mostra que a cada contratação a empresa ficava com a primeira mensalidade de uma contratação que não foi pedida, ou seja, tem dois crimes aqui. E 30% das seguintes. Isso não é um valor de mercado, para começar. A primeira, mais 30% de todas as mensalidades. Nós estamos falando aqui de uma infâmia pura do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Este que voltou ao poder na forma como foi em 2022 e todo mundo sabe que não foi das coisas mais, digamos, normais dentro do processo democrático.